e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News, telespectadores da TV Com e amigos ouvintes da Rádio Santos FM. Começa agora uma nova edição do Jornal em Foque. E no dia de hoje, nós temos a presença do prefeito de Santos, Rogério Santos, que é candidato à reeleição pelo Republicanos. E essa entrevista dá sequência à rodada de entrevistas definidas aqui pelo Boc News com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. No dia de ontem tivemos a entrevista com o candidato Fernando Pinheiro, e isso se deu em razão de ordem alfabética. Hoje, o prefeito Rogério Santos, amanhã a deputada federal Rosana Vale, do PL, e na quinta-feira a candidata do PT, vereadora Thelma de Souza. Muito bem, prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Bom dia, Chico, bom dia a todos que nos assistem pelo Enfoque. E vamos nessa rodada de perguntas, no momento que é importante a gente esclarecer, mostrar o que foi feito, mostrar o que a gente planeja para a cidade de Santos, o conhecimento da cidade, não só o que fazer, mas como fazer. Isso é importante, né? Porque é um grande desafio ser prefeito. O prefeito é o gestor da cidade. Tem um papel importantíssimo, né? É mais forte o potencial de gestão de um prefeito do que de um governador, de um presidente, né? O prefeito está ali na iluminação pública, está ali na poda, em tudo que é feito da cidade. No dia a dia da cidade. Dia a dia. Então a gestão é um papel fundamental. Como dizia o saudoso governador André Franco Montoro, ninguém mora na União nem no Estado, que são figuras jurídicas abstratas, mas sim no município. É aqui que as coisas acontecem. Prefeito, a primeira pergunta se impõe. Por que o senhor quer continuar à frente da Prefeitura de Santos por mais um mandato? Olha, Chico, são vários motivos, né? Eu, desde criança, sempre fui apaixonado pela cidade de Santos. Orgulho. Quem gosta de Santos tem orgulho da cidade, né? Mostrar as coisas bonitas. Então, eu lembro que vinham os primos ou amigos de fora, pegava o carro, levava no porto para conhecer o porto, o maior porto da América Latina, levava para a praia, o jardim da praia, a praia, o centro, quando a gente mostra, aqui morou José Bonifácio, aqui era a família do Bartolomeu de Gusmão, levar para os morros, né, da cultura portuguesa, a tradição das bordadeiras, da Lagoa da Saudade, na zona noroeste, onde morou os meus avós, né, mostrar o engenho dos Erasmos, mostrar o Jardim Botânico, na área continental, as nossas cachoeiras, né, aquilo que a gente tem da cultura caiçara. Então são esses encantos, o orgulho de Santos, ponto. Além disso, escolhi ser gestor público, foi a minha profissão escolhida, né? Desde cedo me encantei pela gestão pública, e aí já vão 36 anos, né, trabalhando na gestão pública, e nos últimos 12 anos como prefeito. Então, junta tudo isso e aquela coisa dos 4 anos que estão se passando. Primeiro ano, a pandemia, né? E depois 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses que a gente chega aqui, 9 meses, aquela vibração, tem entregue muita coisa, mas muita coisa que a gente está deixando quase pronto, quer entregar e saber que a gente pode contribuir muito mais. Então é o amor por Santos, é a gestão pública e aquela sensação de fazer mais. Prefeito, o programa, essa rodada de entrevistas, ela tem a finalidade de apresentar para os nossos amigos internautas, telespectadores e amigos ouvintes as propostas, o que pensam os principais candidatos nas mais variadas áreas, nas áreas principalmente de interesse público. E, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista do cidadão, a área que merece maior preocupação é a questão da saúde. Então, o que é que o que a população de Santos pode esperar de um novo mandato do senhor à frente da prefeitura na área da saúde pública? Avanços, né? A gente tem aí a telemedicina que vamos expandir,
Nós temos o hospital pediátrico para entregar, a gente sabe que faltam leitos na Baixada Santista de pediatria, sim. Então a gente assumiu esse compromisso, então já temos equacionado o terreno, a obra em início, recursos, tudo isso em parceria com a iniciativa privada. O avanço das policlínicas. Chico, a saúde, você tem razão, é o grande desafio hoje do Brasil. Não só no SUS, mas na saúde privada. O que a gente está vendo? A precarização de muitos planos de saúde, né? Eu vejo muitas pessoas que têm plano recorrendo ao atendimento na Prefeitura de Santos, porque muitos exames, muitas consultas, em alguns casos é mais rápido na Prefeitura do que no próprio plano de saúde, e a precarização também da saúde. O governo federal ficou 11 anos sem atualizar a tabela SUS. Então, cabe ao município, e o município de porte como Santos, né, que é polo da saúde, aportar recursos próprios, né? Tivemos a pandemia, que represou consultas e exames, mas, ao mesmo tempo, durante a pandemia, se gastou, né, e se investiu em saúde, com equipes, medicamentos, Covid-19, né? Então, foi gasto dinheiro, isso também pelos planos de saúde. Sim. E foi represado consultas e exames, que ficaram para depois, as cirurgias eletivas, e elas estão surgindo agora, né? Então, a gente precisa equacionar isso. Então, a melhor maneira é a parceria público-privada. A gente já vem fazendo mutirões, usando, muitas vezes, ociosidade de equipamentos e sistemas que o privado tem, laboratórios, clínicas, profissionais da saúde, fazendo esses mutirões. Inclusive na área de imagem? Inclusive na área de imagem. E aí a gente avança com os mutirões como estamos fazendo. Mas é preciso que avance muito mais. Então é isso. É a tecnologia, né? Com a telemedicina. São as parcerias pelos mutirões. Entrega de estrutura como o hospital pediátrico. E agora, eu entreguei a primeira policlínica do Estuário. Quando eu entrego a policlínica do Estuário, eu desafogo as outras policlínicas, porque o Estuário não tinha uma policlínica própria, que são 18 mil famílias, que agora acabam tendo a sua desafoga. Eu agora vou entregar brevemente, aí questão de 20 dias, a policlínica nova do São Jorge, que não tinha policlínica, usava a do Caneleira, uma nova para o Caneleira maior e uma nova para o Santa Maria, que usava o Bom Retiro. Estou fazendo uma nova na Vila Progresso, e isso também vai ampliar o atendimento, e o bairro do Marapé também prestes aí a começar, porque o bairro do Marapé sofreu uma verticalização com conjuntos habitacionais, todos praticamente na mesma quadra, e a policlínica que existe hoje, ela está sobrecarregada, já foi reformada, ampliada, mas não dá mais. Faremos mais uma, e além dos outros bairros que precisam. Então, é um avanço na área da saúde, né? Então, o que a gente já tem feito, tem aí atendido bastante, mas a demanda é muito grande. São outras cidades, pessoas que perderam plano, pessoas que têm plano e acabam usando também o sistema da prefeitura. Então, realmente é um ponto de muita atenção e investimento, que é o que a gente está fazendo. Muito bem. Além da saúde, outra área que é motivo de grande preocupação, e as pesquisas atestam isso, prefeito, é a questão da educação. Que tem problemas, é claro, mas eu gostaria que o senhor nos dissesse aqui o que é que o senhor pretende fazer na área educacional do município nos próximos 4 anos, se eleito for. Ouvir os educadores. Há 4 anos atrás, procurei os educadores, falei, olha, qual é a prioridade no momento? E eles falaram para mim, prefeito, a meta 6. A meta 6 é a escola em período integral. Tá? Por quê? Estava no meio da pandemia, precisava repor os conteúdos. Nós precisamos dar mais conteúdos hoje, nesse mundo novo da tecnologia, a questão ambiental, a economia, né? Educação financeira, cidadania. Precisamos resgatar esse sentimento de cidadania. E a escola em período integral, ela tem essa característica. E assim, Chico, o MEC, o Ministério da Educação, preconiza que em 2024, este ano, as cidades e os estados tenham 25% das crianças estudando em período integral. 25%. 2024. Em 2024, Santos chega a 75%. A gente triplicou aquilo que o governo federal coloca como meta. E poucas cidades atingiram os 25%. Sim. São Paulo, capital, 6% das crianças em período integral. Então a gente avançou comprando escolas, ampliando. Das 87 escolas, a gente
A gente fez aí ampliações e reformas em 41, estou construindo novas, já entreguei novas, tudo isso num esforço. E agora, os próximos 4 anos, a qualidade, melhorar ainda mais a qualidade do ensino. E aí a pactuação com os educadores, Sim. através de um plano de metas que a gente já tem, através da valorização do profissional da educação, né? Não só salarial, mas a questão da imagem. A gente vê o IDEB, as principais cidades que tiveram um avanço melhor no IDEB foram cidades do Norte e Nordeste. Cidades que têm o olhar para o professor de uma forma diferente, com respeito, é algo muito valorizado. Aqui na região Sudeste, principalmente em São Paulo, você já tem dificuldade de alguém querer acessar uma faculdade ligada a uma área educacional. É uma questão até de valorização. Há risco até de um apagão, em termos de professores. Com certeza. Então, vou divulgar o papel e o trabalho que os educadores em Santos fazem. A gente vê nesse momento aí de período eleitoral as pessoas falando muita mentira, né? Educação em Santos, né, é muito específica de qualidade, principalmente a inclusiva. A gente tem a clínica escola, né? Hoje veio aí Balneário Camboriú, que todo mundo fala, veio aqui, copiou e levou o modelo de Santos para Balneário Camboriú. São Paulo quer fazer, vendo o modelo de Santos. Tem pessoas que estão vindo morar em Santos, de São Paulo, e eu conheço, porque temos, por exemplo, o atendimento domiciliar. Eu fui na casa da dona Elizabeth, do Matheus, que é um jovem de 13 anos com TEA, né, o espectro autista, e ele não frequentava a escola em São Paulo. Ela soube por uma amiga que Santos fazia o atendimento domiciliar, ela se mudou para Santos com o marido para atender o filho de 13 anos, que não frequentava a escola. Então você vai lá, ele põe o uniforme da escola com todo orgulho, vem a professora faz o trabalho, dá a aula, dá a educação, há um vínculo, para que futuramente essa criança retorne ao convívio escolar. Temos crianças com depressão, síndrome do pânico, que não conseguem ir para a escola. Nós temos crianças fazendo quimioterapia que não conseguem ir para a escola, e a gente faz isso. Poucas cidades no Brasil fazem isso. Hoje a gente tem também pouquíssimas escolas, tem psicólogo, assistente social, para que a gente também vá fazer a busca ativa dos alunos por conta da evasão. Nós temos, por lei, né, a busca ativa, um programa específico da prefeitura que envolve a área da saúde, que envolve conselho tutelar, assistência social, busca ativa. Por que seu filho não está indo para a escola? Sim. Então, tudo isso é importante, que faz da qualidade do ensino em Santos. Fora toda a estrutura que foi montada, as reformas, e é um processo constante. Aliás, o sucesso de estados do Nordeste na área da educação, e o IDEB prova isso, estados como Ceará, Pernambuco e Alagoas, é que lá há uma política de Estado para a educação, Sim. sem nenhum tipo de interrupção. Muda o prefeito, muda o governador, mas a política de Estado na área da educação permanece. Está aí o resultado. Com certeza, é a melhor política. Vai continuar sendo a minha prioridade número 1. Valorização do educador e, com isso, melhoria ainda mais da educação, né? Já está boa, mas queremos melhor ainda. Já temos coisas que os outros não têm, mas queremos mais ainda. Fizemos a escola, a TV educativa, né, a TV Escola, conteúdos de Santos, história e arqueologia de Santos. O conteúdo é acessado através de canais alternativos, na TV aberta, através dos smartphones, sim, ou em sala de aula. Todas as escolas têm lousas digitais, tablets, Wi-Fi. Então a gente dá conteúdo, além da história e da arqueologia, por exemplo, a cultura caiçara, onde você encontra conteúdo específico. Nós temos na TV, na nossa TV, né? Somos a única cidade no mundo a ter o conteúdo, né, da cultura oceânica, valorizando os oceanos, a questão econômica, a questão da sustentabilidade. Ou seja, a gente tem muita coisa. Os educadores de Santos são nota 10 e a gente tem que valorizar. Prefeito, um outro tema que também é muito citado nas pesquisas que identificam os principais pontos é a questão da segurança. E no caso específico de Santos, a população em situação de rua. O que é que a população pode esperar, a população de um modo geral, do seu
futuro governo, se assim é quando o senhor for reeleito, com relação à segurança e à população em situação de rua? A segurança continua investindo, né? Tecnologia e no ser humano. Tecnologia, a gente já está ampliando, dobrando o número de câmeras de segurança. As câmeras foram fundamentais em operações conjuntas, por exemplo, com o governo do estado. Santos é uma das poucas cidades no estado e uma das primeiras a participar do Muralha Paulista. As informações da PM, da Civil, passam para nós e nós também. Eles têm acesso às nossas câmeras de segurança, nós temos inteligência artificial, reconhecimento facial, usamos drones, né? Eu aumentei o número de viaturas, de equipamentos. Pela primeira vez a Guarda Municipal é armada, é no meu governo. Fizemos um plano de carreira valorizando os guardas municipais e, mais que isso, concurso público. Vamos aumentar e estamos aumentando em 45% o efetivo. E na segurança também a defesa civil, né? Todo o trabalho que é feito por conta das mudanças climáticas, os desastres ambientais. Santos foi fundamental, por exemplo, em São Sebastião. A nossa equipe foi naquele momento para São Sebastião, né? Inclusive premiado pelo governo da Alemanha por conta disso. Pessoas em situação de rua aumentou muito nos últimos 10 anos, né? No mundo todo. Mas quando a gente fala população em situação de rua, qual é o caminho? São vários. Quais são as soluções? São várias. Porque assim, são várias pessoas e cada um com uma necessidade. Como nós, todos somos santistas, mas cada um tem uma história, cada um tem um problema, cada um tem um gosto, né? População em situação de rua é a mesma coisa. Tem pessoas com dependência química, tem pessoas com problemas mentais graves, tem pessoas que foram expulsas de casa, tem famílias que foram despejadas porque perderam o emprego e tem criminosos. Para cada um, uma ação. Para aqueles que não têm onde morar, nós fornecemos e oferecemos abrigos suficiente para atender a todos. Para aqueles que têm fome, refeições nos equipamentos da assistência social, o Bom Prato. Somos a cidade que tem mais Bom Prato tirando a capital. Para quem tem problemas de saúde, a gente oferta atendimento na área da saúde. Para quem quer oportunidade, Chico, a gente dá emprego. Projeto Fênix, por lei, a pessoa recebe um salário, ela tem curso de qualificação e ela trabalha na prefeitura, fazendo parte de zeladoria. Se a pessoa tem uma formação contabilista, trabalha na prefeitura. Salário mínimo, condução, vale alimentação durante 1 ano. E a gente tem resultado. Tem pessoas que agora, do Projeto Fênix, passaram em concursos públicos, tem pessoas que já montaram o seu próprio negócio, tem pessoas que buscaram. Então, oportunidade. Para quem comete crime, cadeia. A Guarda Municipal o tempo todo com a PM, com a Polícia Civil, agindo contra os ferro-velhos clandestinos, que são aqueles que fazem receptação de material roubado, né? O problema do tráfico de drogas. Então, para cada caso, um caso. E a Prefeitura tem feito isso. E o principal, a sociedade tem que discutir e decidir o que ela quer. Porque há um número de pessoas que entendem que tem que dar comida, continuar dando comida na rua, na porta do restaurante, dando dinheiro na mão das pessoas. E tem outra parte que quer que tire a força. Eu não sou a favor nem de uma nem de outra. Sou a favor de uma política correta. Eu, como gestor público, não posso chegar e falar assim, eu vou tirar o morador de rua da porta dos comércios. Como? A força? Isso é ilegal, é inconstitucional. Se quer isso, tem que mudar a lei. Porque como gestor público, eu não posso cometer um crime. Eu não posso chegar para um guarda municipal e falar, olha, tira aquela pessoa à força. Ele vai falar, prefeito, isso é ilegal. Isso falando de maneira claramente, né? Porque tudo é fácil, né, quando se fala, mas agir, e é preceito da administração pública, a legalidade. Claro. É um desafio que o mundo todo está tendo. Tivemos agora em Paris, que teve problemas com pessoas em situação de rua, Champs-Élysées, a avenida mais charmosa do mundo, tem pessoas em situação de rua, São Francisco, Los Angeles, em várias cidades. Então, é um problema mundial e a sociedade precisa buscar essa solução. Prefeito, vou pedir sua licença, vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com novos temas, sabendo as propostas do candidato à reeleição Rogério Santos pelo Republicanos. Voltamos já.
Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Quando o BocNews surgiu, não havia celular, computador pessoal nem internet. O tempo passou, mas a essência da sua credibilidade jornalística está mantida. Além disso, o BocNews acompanhou as novas tecnologias e expandiu suas atividades. Aos 38 anos, o BocNews oferece ao público jornal digital, site, redes sociais, o programa Jornal em Foque e outras plataformas sem perder a sua essência. BocNews, credibilidade e pluralidade de opiniões há 38 anos. BocNews nas eleições 2024. Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas. 20 espetáculos internacionais e 13 nacionais. Mais de 400 artistas de 10 países. Além de atividades formativas, instalação e pontos de encontro. No Sesc Santos e em diversos pontos da Baixada Santista, de 5 a 15 de setembro. Conheça a programação em sescsp.org.br/mirada. Realização Sesc. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Santos e candidato à reeleição pelo Partido Republicano, Rogério Santos, na rodada de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Santos. Prefeito, no primeiro bloco falamos sobre saúde, educação e segurança. E neste bloco tem alguns temas também muito importantes e que preocupam a todos. Um deles é a mobilidade urbana, sobretudo o transporte coletivo e o trânsito em Santos, que é um trânsito difícil, complicado. Quais são os planos, as propostas de mobilidade urbana para o próximo mandato, se o senhor for reeleito? Transporte público, uso de tecnologia. A gente já está fazendo isso, né? Primeiro, a gente está subsidiando o transporte público e eu vou continuar subsidiando. Vai ficar 2 anos sem aumento. Tarifa zero, prefeito? É um caminho, mas ainda demora um pouco. O custo é altíssimo, o transporte público em Santos é de qualidade, a gente tem que lembrar, ônibus com Wi-Fi, com acessibilidade, com ar-condicionado. Entendo e brigo para que o governo federal e o governo do estado deem subsídio para os municípios. Precisa, porque são os que mais arrecadam. Então o município não tem condição sozinha de dar a tarifa zero. Precisamos do apoio do governo federal, do governo do estado como política pública. Além da tarifa, a gente está ampliando o VLT. O VLT leva pessoas para a região central. Sim. E acaba desenvolvendo o centro. A gente procura dispersar a população
em relação à região central, né? VLT, só 3 cidades no Brasil têm o VLT, esse VLT moderno. Sim. Santos e São Vicente foram as primeiras, e Santos ampliando para o centro. E depois o Rio de Janeiro. Agora Campinas vai começar a planejar, e todo mundo quer, o Praia Grande quer há anos, briga, Sim. Guarujá, enfim. É um transporte moderno, é o mais sustentável. E a gente está fazendo isso, e o VLT é indutor do desenvolvimento. Por onde ele passa, valoriza os imóveis. Para minha satisfação, Chico, há anos não tinha uma construção na área de habitação na Rodrigues Alves, na Campos Melo. Hoje, você tem ali na Campos Melo, com a Rodrigues Alves, uma placa, Futuro Empreendimento Imobiliário. Ou seja, o VLT já está induzindo. A hora que a gente vê que uma empresa de São Paulo, uma construtora, está fazendo 1.033 unidades habitacionais no Valongo, por quê? Por conta do VLT, porque acredita no processo de reurbanização do centro. Não Santos não tem por onde crescer e temos uma área vazia, que é o centro para moradia. Né? E aí essa política que nós estamos fazendo, que está sendo bem sucedida, já está tendo investimento no centro, em retrofits, e a gente vai avançar mais ainda. Os semáforos, a onda verde, já dá para ver na Avenida da Praia, Ana Costa, né? Semáforos inteligentes? Eles já estão funcionando. E a nossa tecnologia, ela só tem 8 cidades no Brasil, porque ela agrega o Google e o Waze de forma gratuita. Então, a gente, através do nosso centro de controle operacional, a gente consegue mexer nos semáforos através desses 2 aplicativos de informação e trazer a melhor solução, dependendo do horário de pico, dependendo se tem algum trânsito. A gente indica ao motorista o melhor caminho e, ao mesmo tempo, mexe nos tempos semafóricos. Então, a tecnologia é presente. E nas próprias câmeras de segurança, a gente tem a contagem de veículos em determinadas ruas de grande fluxo, para também poder fazer essas medições e agir de uma maneira eficiente, efetiva. Com essas providências, o trânsito melhora? Já melhorou, a gente consegue aí ver o fluxo em algumas avenidas com 50% melhor de fluidez, né? E avançar, sempre avançar em busca dessas alternativas tecnológicas. E investir na mobilidade urbana através das calçadas, que a gente tem feito, aí um grande investimento em calçadas, vários bairros hoje totalmente acessíveis, como o bairro do Samboó, o bairro do Estuário, né? Em várias outras ruas que fizemos calçados, o Canal 1 todo com calçada acessível, inclusive no lado onde tem as moradias, onde o morador é obrigado a fazer a manutenção. E a gente desonerou por onde passou o VLT, também a mesma coisa, pavimentação, drenagem, ou seja, é investir em mobilidade urbana de várias formas, como as ciclovias. Hoje, 55 quilômetros de ciclovias, aumentamos, e também renovamos ciclovias já mais antigas, como a da Afonso Pena, sim, com novo piso, com drenagem, com calçada, com paisagismo, né? A ciclovia hoje da Afonso Pena, ainda em obras, mas praticamente quase toda pronta, é um grande exemplo de qualidade de uma ciclovia. Muito bem, falando em ciclovia, isso remete à questão do meio ambiente e à questão da sustentabilidade, prefeito, que é outro problema. Tem razão das mudanças climáticas que preocupa a todos. O que é que se pode esperar de um eventual governo seu com relação à política ambiental? Olha, meu governo é pautado pelas ODS. Santos é exemplo para a América do Sul, a cidade que mais pratica ODS. Por lei, todo o plano de metas de governo, por lei, que eu instituí, é obrigatoriamente o uso das ODS, as suas justificativas. Investimos muito nas mudanças climáticas, é uma das primeiras cidades a ter o Plano Municipal de Mudanças Climáticas. Foram 150 milhões de reais em obras no morro, para que não haja desastres como vimos em várias cidades esse ano, no sul principalmente, aqui em Santos, com grandes chuvas, nada aconteceu de grave. Investimos na estação elevatória da Zona Noroeste, a primeira, que já resolveu o problema do Castelo, da Areia Branca. Estamos com recursos já, projeto tudo pronto para mais 4 estações feitas pela Prefeitura e mais uma em parceria com o Estado, no ponto mais crítico de Santos, que é na Nossa Senhora de Fátima, ali na entrada de Santos, numa área do governo do Estado, onde tem um supermercado ali, será feita a partir do fim do ano uma estação elevatória, né, para melhorar a drenagem daquele ponto. E o meio ambiente, mais áreas verdes, a gente já está fazendo isso. Criei 2 parques ambientais na Zona Noroeste, o Parque dos Mangues, aliás, estive lá agora,
E lá são 260 mil metros quadrados, numa área que era um local de despejo de entulho, de lixo. Hoje é um belo lugar para caminhada, para educação ambiental para as crianças, para os adultos. É um local onde a gente faz um trabalho de reciclagem, de capacitação, levar os alunos de escolas, né, para educação em período integral. E um outro parque ambiental, que é o Parque dos Morros, também. Esse maior, é o maior, 290 mil metros quadrados, com trilhas, com educação ambiental, com turismo de trilhas ecológicas. A área, na área continental, também valorizando a cultura caiçara, a preservação. São várias ações que a gente tem feito, inclusive estimulando prédios verdes, construções sustentáveis, né? A própria prefeitura partindo para esse caminho. Agora, prefeito, uma questão ainda ligada ao meio ambiente é a destinação final do lixo, resíduos sólidos, porque, até onde se sabe, o Sítio das Neves, o aterro do Sítio das Neves já está praticamente saturado. O que fazer? Então, dentro do que a gente pretende aí com as ODS, né, nós seguimos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, investindo numa PPP. O que é uma PPP? Uma empresa ganha por um longo período, e nesse longo período, né, ela primeiro aporta um grande valor de investimento, e depois, ao longo dos anos, vai recuperando. E é isso que preconiza o nosso marco nacional do saneamento básico, da destinação dos resíduos sólidos, e é o que nós estamos em processo. Então, teremos um aumento dos contentores, teremos um aumento da separação, teremos ecopontos espalhados pela cidade, teremos um tratamento realmente efetivo em relação aos reciclados. O que a gente quer é aumentar de uma forma ambiciosa a separação do lixo e a destinação final do lixo, porque aí você retira muito lixo do aterro sanitário, que na Baixada ele já está esgotado, aumenta a varrição, enfim, são várias ações. Mas não pode se limitar à reciclagem, prefeito. Não. A necessidade da destinação final Da do lixo destinação de uma final. forma mais concreta. Então, parte. Hoje, o que se deseja no mundo? Que 40% do que é produzido seja reciclado ou reutilizado, né? E o resto pode ser colocado em aterros sanitários ou transformado em energia. Queima do lixo? Não seria uma queima, seria um outro tratamento, como existe no Japão, em vários países. Existem países que importam lixo, de tão avançado que está a questão da reciclagem. Sim. E eles têm ali indústrias que transformam o lixo em energia, que eles precisam da energia. Então, eles estão importando lixo, né? A Suíça é um desses exemplos, para poder manter as suas usinas de energia, né? Para a produção de eletricidade, questão industrial. Então, é possível, sim. O Brasil tem um grande potencial, gás natural é um grande potencial. Claro. O álcool sim, a gente vê às vezes, o carro elétrico, a bateria do carro elétrico é complicada, né? A pegada do álcool é muito menor do que da questão das baterias, né? E temos uma tecnologia própria que outros países usam. O Brasil não usa o álcool, por exemplo, para aviação civil. Os Estados Unidos importam o álcool brasileiro e transforma em álcool para aviões, para transporte de pessoas. Então, há um grande potencial, a gente tem que somar, tem que fazer. O uso das ferrovias, por exemplo, o Porto de Santos está dando um grande exemplo, expandindo o sistema ferroviário, portuário, isso é importante. Então, a gente tem tecnologia para isso, tem capacidade, precisa ter coragem e vontade. E aqui em Santos a gente tem. Prefeito, um outro tema é a questão da política habitacional. Santos precisa de casas populares, de unidades populares, sem dúvida nenhuma. Aliás, é uma questão da região, é metropolitano o tema da falta de unidades habitacionais. É algo em torno aí perto de 10 mil unidades, 40 mil pessoas vivem em Santos em condições subhumanas. Evidentemente que esse número, quando extrapolado para a região metropolitana, é da ordem de 100 mil moradias. Ou seja, precisa investir muito em habitação. O que o seu governo pode oferecer para a população de Santos nos próximos 4 anos? Olha, Chico, eu me comprometi a fazer a moradia, né? Mais de 3 mil unidades. E a gente está fazendo isso, porque a gente entregou 1.460, Tancredo Neves, sim, né? Ali na Caneleira, o Bananal, chamado Bananal.
Entreguei agora no Morro, com o governador, 198 unidades. Estou para entregar mais 1.100 unidades junto com o governo estadual, só para a área do dique da Vila Gilda. Fora as que a gente está construindo, que são 50 unidades para os cortiços, né? E com esses recursos do empréstimo internacional, 864 unidades também para o dique da Vila Gilda. Além disso, estamos planejando mais 400 unidades para a população que vive nos cortiços, e eu estou prospectando, junto com o governo do estado, terrenos para a área dos morros, né? Então, o problema social e o problema habitacional está junto, porque temos áreas, Santos é uma das melhores qualidades de vida, IDH, altíssimo, né? Aliás, muito alto, né? É o 6º melhor do país, mas a gente tem essas áreas, das palafitas, habitação, áreas de pessoas que moram em área de risco, habitação nos morros, e os cortiços, que para mim é o pior tipo de moradia, né? E fora isso, o compromisso que a gente tem com os movimentos de moradia. Sim. Nós estamos aí com o projeto do Casa Santista para ajudar os movimentos de moradia, que são aquelas pessoas que pagam aluguel e que querem a casa própria, baixa renda, mas que pagam aluguel e querem moradia. E eu estou fazendo isso, mas tem que ser no centro. Então eu vou juntar a política habitacional de quem quer a casa própria, mas desde que vá morar no centro. Sim. E para isso a gente está estimulando esses retrofits, esses conjuntos habitacionais na região central, que aí a prefeitura vai subsidiar esses movimentos. Nós temos ali na costa uma tripa, junto com o governo, que a gente chama, tripa na verdade é um corredor de terrenos, e que vai ser destinado... Mas são terrenos da União. Sim, e que passaram para o município, e lá eu vou fazer moradia para movimentos de moradia. Mas essa chamada tripa, esse corredor, na verdade, não comporta, os terrenos não comportam um grande número de unidades habitacionais. Seriam conjuntos pequenos. Sim, por isso que eu vou priorizar a região central como um todo. Ali a gente está falando da Vila Matias, né? Sim. Mas eu tenho os outros 5 bairros que podem ser trabalhados, né? Então, além da Vila Matias, a gente tem o Paquetá, a gente tem a Vila Nova, a gente tem o centro, nós temos o Valongo, temos o bairro Chinês, com um grande número de terrenos e imóveis ociosos, né? Que a gente tem que enfrentar as dificuldades que existem por conta dos tombamentos, né? Já temos uma parceria com o Ministério Público, que nos ajudou bastante, e queremos avançar mais, valorizar sim, manter o patrimônio histórico, mas dentro das medidas, né? Porque a partir do momento que você não consegue habitar, não consegue aproveitar esses imóveis tombados, eles vão tombar, no sentido de cair, de destruir, como ali na Dr. Cochrane, onde passa o VLT, a grande dificuldade que a gente teve de fazer o VLT, inclusive eu desapropriei imóveis que estavam tombados pelo patrimônio e tombando com samambaias, inclusive ofertando para essas pessoas que moravam nesses cortiços a moradia lá das 50 unidades que a gente está entregando o retrofit agora. E nesse local nós vamos demolir, né, e vamos fazer equipamentos públicos. Então precisa ter coragem, precisa saber que cidade, para crescer, precisa ter investimento. É como uma empresa. Para uma cidade, para uma empresa crescer, você investe. Se você não investir, se não fizer nada, ela vai degradar. Claro. Cidade sem obra, cidade sem investimento, é cidade que não cresce. E Santos, com certeza, nesses últimos anos, é uma das cidades que mais investiu em infraestrutura. É a nossa cidade, a cidade de Santos, e os resultados estão aí. Prefeito, vou pedir sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo, e no próximo bloco vamos saber qual é a política do candidato Rogério Santos para o funcionalismo municipal e o futuro das empresas municipais. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foco. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Voltamos a apresentar Jornal em Foco.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Agora vamos para o último bloco do programa, dessa rodada de entrevistas, e hoje com o prefeito Rogério Santos, que é candidato à reeleição pelo Republicanos. Começamos ontem com o candidato Fernando Pinheiro, do Avante, hoje o prefeito Rogério Santos, amanhã a deputada federal Rosana Vale e na quinta-feira a vereadora Thelma de Souza, fechando assim essa rodada de entrevistas do Boc News com os candidatos à Prefeitura de Santos. Prefeito, neste último bloco, nós falávamos no bloco anterior sobre habitação, política habitacional. E isto remete naturalmente à situação da Coab Santista, que é complicada do ponto de vista do seu passivo, da sua dívida, e aproveitando, eu queria também saber qual será o futuro das demais empresas do município, Prodesan e CET. A Coab foi fundamental para que a gente atingisse as metas, né, de implantação de unidades habitacionais, a entrega da chave própria, né, o sonho da casa própria, e ela, todos os anos do meu governo, ela não teve déficit. O problema da Coab é uma dívida antiga da década de 70, porque ela assumia aí o passivo é gigantesco, né? E o passivo dela vem da década de 70. Os mutuários que adquiriram imóveis por conta do sistema do BNH acabaram não pagando, ficando inadimplentes e ficaram por isso mesmo. Então a dívida dessas pessoas com a Coab fizeram com que a Coab tivesse dívidas. E isso está sendo feito um recurso em nível federal, para que entendam, né, para que o governo federal entenda essa dívida com a Caixa Econômica Federal, que é uma dívida de financiamentos não pagos pelo sistema de habitacional daquela época, né? E o que eu falo é isso. Hoje a Coab, além de me ajudar a fazer essas mais de 1.500 unidades aí que, aliás, nós vamos chegar aí a 3.500 entre entregas, entre as em andamento, e justamente aquelas que já estão em planejamento, com projeto, com terreno e com recurso, cumpriu um papel fundamental, além da regularização fundiária. 1.500 unidades de regularização fundiária, né? Pelé, né? No Caruara, Ayrton Senna, Pantanal, várias regularizações fundiárias que a gente fez graças à Coab. Então ela cumpre um papel importante do ponto de vista social. E ela hoje não é deficitária, é uma dívida da década de 70, eu repito. E a Prodesan é a mesma coisa, é um passivo trabalhista, a prefeitura está ajudando aí a Prodesan, e ao mesmo tempo a Prodesan tem ativos importantes, como o prédio, que é histórico, na principal avenida de Santos, que é na Costa. Ela tem um terreno na região da Alemoa com uma usina de asfalto, ela tem a rodoviária, então são ativos possíveis de serem utilizados para pagar essa dívida. Esse patrimônio responde pela dívida. Responde, inclusive, a maior dívida da Prodesan é com a prefeitura. Então, a prefeitura, a qualquer momento, fica com o terreno. Aliás, já estamos fazendo isso para que lá seja um grande centro daquilo que a gente falou, de reciclagem, né, de transbordo, algo que precisamos avançar na área da limpeza urbana. E CET. E CET é a mesma coisa também, não há uma dívida da CET, e sim... Porque a CET não tem receita suficiente para se manter, ela precisa da prefeitura. A prefeitura contrata a CET. A CET é uma empresa mista, do qual a prefeitura contrata para fazer todas essas operações de trânsito, né? Quando a gente fala da modernização semafórica, quando a gente fala da regulamentação do trânsito, dos operadores, esse momento que a gente tem as obras, os desvios, a orientação do trânsito, quando a gente tem as famosas provas esportivas em Santos também, os desvios, as orientações, a regulamentação toda do trânsito. As grandes cidades usam de suas empresas de trânsito para isso, e esse contrato que a prefeitura tem anual é feito através de autorização da Câmara Municipal. Então não há nenhuma das empresas aí que esses anos, durante o meu governo, tenham tido déficits ou dívidas. Prefeito, falar em CET, em Prodesan e Coab também leva à questão do funcionalismo público. Qual será a política do eventual segundo governo de Rogério Santos para o funcionalismo público municipal? A valorização. A gente tem trabalhado com plano de metas, com meritocracia, isso é importante. Somos até exemplo para o Brasil, aí o PDR, a primeira cidade a ter o programa de participação de resultados através das metas, o servidor público ganha
no fim do período, uma gratificação se atingir as metas. Isso é meritocracia, o que eu mais gosto é inovar na gestão pública. Todos esses anos aí do meu governo, né, que foi possível, nós demos os reajustes acima da inflação, né? Primeiro ano não, porque estávamos numa pandemia, existe um regramento federal que não poderia dar aumento ou reajuste para o funcionalismo, aliás, nem o servidor, nem o funcionário de empresas privadas tiveram aumento, pelo contrário, fizeram um acordo de redução de salário e nós aumentamos aí nos últimos 3 anos acima da inflação. Fizemos muitos planos de carreira mexidas, como o da Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi valorizada. Algumas categorias também foram... O que o professor, objetivamente, pode esperar, prefeito? Olha, existem algumas distorções que aconteceram ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, o professor que entra, inicialmente, ele só tem 105 horas. Nós vamos equiparar para ele já entrar com 200 horas, né, de trabalho. Isso já melhora o salário dele. Outra questão é a valorização, realmente, né? O plano de cargos e salários, vamos promover uma valorização, mas também atrelar a resultados, né? A metas obtidas, né? Então, vamos sim investir bastante em educação, como em outras categorias e como fizemos, os auxiliares administrativos, o pessoal que quer trabalhar na área administrativa, que faz os processos acontecerem, que os processos que movem a cidade, contratações, concursos públicos, processos de licitação, tudo isso é importante, né? Fizemos também aí melhoria na auditoria fiscal, isso trouxe um retorno financeiro, orçamentário para o município mais eficiente, tanto na arrecadação quanto nos seus gastos. Enfim, investir no servidor público cada vez mais, isso não tem a dúvida. Há uma evidente falta de professores no que tange, sobretudo, aos professores substitutos. De que maneira corrigir essa deficiência, prefeito? Não só nos substitutos, Chico. A gente teve aí períodos, por exemplo, no meio do ano passado, 40% dos profissionais da educação em afastamento médico, muito reflexo da própria pandemia, e aí os substitutos eles passaram a trabalhar de maneira mais longa ainda, né, com mais horas de trabalho, e a gente está fazendo os reenquadramentos e chamando mais professores concurso público. Por concurso público, e vamos fazer. O que a gente está trabalhando como meta na educação também é estimular o professor a permanecer o período integral na mesma escola. Então, para conseguir isso, só através da valorização. É o pertencimento, é a valorização do professor que nós vamos fazer. Tudo aquilo que eu me comprometi, eu fiz. E tudo agora que eu estou me comprometendo, eu vou fazer. Entreguei tudo, Chico. Mesmo uma crise mundial, tudo que coloquei como prioridade foi entregue. Os 75% de período integral, a zeladoria da cidade, as pessoas até reclamam, olha, tanta obra? Sim, porque acabou a pandemia, fui lá, busquei recursos, os recursos chegaram, você tem que gastar, senão você tem que devolver para o governo do estado, para o governo federal. Fizemos um grande investimento na cidade que melhorou e os reflexos estão aí. A obra, por exemplo, no VLT são 900 pessoas trabalhando, nas outras obras mais de 1.000 pessoas trabalharam, então isso gerou emprego. Santos esse ano bateu recorde de carteira assinada, batemos recorde de abertura de empresas, recorde no turismo, construção civil, como você falou, a todo vapor, né? E aí, mantendo a qualidade de vida, somos o 6º melhor IDH, qualidade de vida, e 11º no ranking da competitividade. Santos é a 11ª cidade em competitividade, à frente de 21 capitais. Não é pouca coisa, é muita coisa. Isso mostra que a economia em Santos está girando, que nós criamos esse círculo virtuoso, né, junto com a população. O poder público faz investimento público, o privado vem atrás, enxerga, como o que fizemos na construção civil, quando eu te falo do VLT, quando eu falo que, por exemplo, na rua Tuiuti, né, não tinha há anos um processo de restauro, e hoje estamos com 4, pelo simples fato da gente abrir o Parque Valongo, já abriu lá casas noturnas, já tem gente comprando para investir. O poder público ele tem que ser o indutor da infraestrutura. Né? E aí a iniciativa privada acredita e vem junto. E Santos tem credibilidade. Prefeito, temos ainda 10 minutos, pouco menos até, e são 3 áreas que eu acho que você tem que, eu queria ouvi-lo a respeito do que é que a população pode aguardar num eventual segundo mandato seu. A questão do turismo, atividade turística, até porque é uma das vocações naturais da cidade. A questão do esporte, cidade mais esportiva do Brasil,
e a questão cultural. Santos sempre foi polo de vanguarda na cultura. Para essas 3 áreas, prefeito, quais são as propostas? Turismo, mais uma vez, recorde, né? Tivemos 200% de número maior de frequência nos últimos 4 anos. Nós tivemos a maior taxa de ocupação hoteleira desde 2014. Nós aumentamos o número de leitos em Santos. Hoje tem mais de 5.200 leitos de hotel. Mas a taxa de ocupação percentual aumentou. Foi o maior desde 2014. E por isso nós investimos em segurança. O turista quer segurança. O turismo em Santos ele se baseia nas praias, no turismo histórico, com a revitalização da área central, o turismo gastronômico, e nós estamos investindo em economia criativa, na gastronomia, fizemos a rua gastronômica da Tolentino, vamos fazer agora a rua gastronômica na região central, que é a Rua 15, né? Os eventos, Festival Geek, que vem agora aí, já tivemos 90 mil pessoas participando do maior Festival Geek público, né, do Brasil. Tivemos o evento da Festa Portuguesa, lotado, mais de 40 mil pessoas. Tivemos agora o evento da Festa Italiana, que foi um grande sucesso no fim de semana. Então, a gente trabalhando a gastronomia, o turismo nos morros, com as trilhas, né, com a gastronomia também nos morros. Na Zona Noroeste, o Parque Ambiental dos Mangues, o Engenho dos Erasmos, o nosso Jardim Botânico. Na área continental, o turismo ecológico, né, o turismo náutico. Reformamos a Ponte Edgar Perdigão com o governo do estado. Dali já é uma área, já é uma saída, né? Já é um polo de saída de embarcações em direção ao Guarujá. Então fizemos o atracadouro no Parque Valongo. Então o turista ou o santista pega uma pequena embarcação, um jet ski, uma lancha, vai até o centro turisticamente e estou agora já licitando com o recurso do governo do estado o Portinho do Caruara. Então você tem uma rota da ponta da praia até a região central, chegando ao turismo na área continental. É a valorização do turismo nas suas vertentes. Hoje, a prefeitura tem um centro de convenções público, né, que antes não era privado. Então, turismo de negócio. Esse ano tivemos o maior evento de café do mundo, pela primeira vez em Santos. Já tivemos evento da Unesco, a primeira vez na América do Sul, né, América Latina. Enfim, a cidade está indo bem e está batendo recorde. O que mais podemos fazer? Continuar investindo em segurança, infraestrutura, nos grandes festivais, e aí junta com a cultura. Sim. A pergunta que você fez. A cultura em Santos é riquíssima, né? Ultimamente, agora entreguei a Casa da Cultura, um casarão na Rua 7 de Setembro, que está tendo aí uma gestão de pessoas ligadas à área da cultura, setor, né? O Flávio Moreira é um grande exemplo disso, como curador, lá fazendo eventos de literatura, de história, de contações, de música, de dança. Os teatros sempre cheios. Fiz agora a nossa dança livre, né? O nosso grupo de dança livre não tinha uma sede própria. Coloquei aonde? No centro. Aonde? Na Rua 15. Uma belíssima casa ali, com 3 andares, onde movimenta o tempo todo, movimenta o centro. É um grupo de dança premiado. O nosso balé é maravilhoso, né? Renata Pacheco. Precisa o Coliseu, né? O Coliseu, Chico, o Coliseu ali vai se chamar Complexo de Música Gilberto Mendes. Ali vai ser a casa da nossa Orquestra Sinfônica. Eu vou fazer a Orquestra Sinfônica Jovem, né? E várias oficinas de música. Então, o Coliseu, ele tem essa vocação da música, da acústica, do palco, do estilo. Teatro operístico, de óperas. E ali, só que é uma obra caríssima, para revitalizar todo o Coliseu, 45, 50 milhões, estamos fazendo por etapas, já fiz todo o restauro externo, agora troquei todos os telhados, o palco, o urdimento, agora nós vamos trocar as cortinas, nós vamos trocar as cadeiras, tem que ser todas agora atualizadas com o que o bombeiro pede para ter a VCB, que é o anti-chamas. Enfim, depois vamos partir para as pinturas, que são pinturas de restauro. Aos poucos a gente está fazendo. E a estimativa da gente abrir o Coliseu já ano que vem, com grandes espetáculos, e a nossa orquestra, que é sucesso no Brasil todo. Esporte para terminar, prefeito. O esporte, Santos é a cidade mais esportiva. O Quebra-Mar é um centro de lazer, né, de turismo, mas é um parque olímpico.
as modalidades olímpicas novas estão lá. O surf, o skate, patins, a bicicleta, né? Basquete 3x3. Então, o tempo todo movimentado. Estamos reformando o Rebouças, também levando novas práticas esportivas, como beach tênis, vôlei de praia. Pô, prefeito, mas na praia tem... Sim, mas o que a gente quer é formação. Na praia, você não consegue, você está trabalhando com crianças, como é que você vai tomar conta ali na praia? Então, teremos ali o Rebouças, estamos reformando a arena, trocando todo o telhado. Ali, junto com a Arena Santos, o nosso centro de lutas, com judô, karatê, taekwondo, né? É uma vocação de Santos, olha o Ricardo e o Rogério Sampaio, né? E tantos atletas importantes, incentivar o esporte paralímpico. Eu tenho um compromisso com a Beth Gomes, nas escolas. E um centro de treinamento paralímpico, é a cidade da inclusão. Hoje a Beth está treinando numa parceria, a prefeitura, com o Clube dos Ingleses, mas a gente quer um centro próprio, né? Com essa capacitação, com essa formação, seja através de mais parcerias, seja através de um local próprio nosso. Vamos fazer isso porque é a cidade da acessibilidade. E M. Nascimento, cidade de Coutinho? A mesma coisa, né? Sempre manutenção, porque não tem jeito, são grandes complexos, né? Trocamos aí, tivemos um período aí de quebra da parte de aquecimento. Santos oferece piscinas aquecidas em centros esportivos. Qual cidade oferece? É a única cidade aqui na Baixada que tem uma piscina olímpica aquecida, né? Imagina a quantidade de energia, a quantidade de água aquecida o dia inteiro. Tivemos problemas de manutenção, isso acontece. Mudamos toda a formatação do equipamento de aquecimento num projeto novo, porque recorrentemente estava dando problema. A serpentina era próxima do compressor, isso causava um desgaste maior e mais rápido. Mudamos, fizemos um novo projeto para essa parte. Enfim, e os avanços que Santos tem, aproveitando, o Parque Valongo tem quadra esportiva, a praia é um grande local para a prática de esportes. Prefeito, temos um minutinho para as suas considerações finais. Estamos chegando ao final. Cidade de Santos, como eu falei logo do começo, né, o prefeito é um gestor público, ele tem que conhecer a administração. E não é na noite para o dia que alguém conhece a administração pública. Estou há 36 anos na gestão pública, 12 anos exclusivamente em Santos. Coordenei como secretário os principais projetos de Santos, a entrada da cidade. Coordenei a operação urbana que fizemos na Ponta da Praia, usando terrenos da União, a parceria com a União, com o governo do Estado. Como prefeito, entreguei o quebra-mar, estou entregando o desejo antigo, que é o Parque Valongo, primeira etapa entregue, um grande sucesso esse fim de semana, maravilhoso, festa inverno maravilhosa. A primeira estação elevatória da Zona Noroeste, há quantos anos se falava, né? E a gente conseguiu concretizar, trazer recursos para as outras. Um prefeito que mais entregou conjuntos habitacionais nas últimas décadas, né? E as obras de contenção no morro. Fora toda a revitalização urbana e o investimento em educação e saúde. Ou seja, é muita coisa em 3 anos e 8 meses, muito bem, contando mesmo com uma crise, a crise pandêmica. Então, eu peço a todos aí, vota 10. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal em Foque. Desejo boa sorte ao senhor. E assim terminamos a segunda entrevista com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Voltaremos amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Continuando a programação com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santos, o convidado desta terça-feira, dia 10 de setembro, é o prefeito de Santos, Rogério Santos, que vai falar sobre suas propostas, caso seja eleito, para o período 2025-2028. Você pode acompanhar a entrevista pelas nossas redes sociais. facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Também pode nos acompanhar pelas demais redes. Lembrando, reprise
3 horas da tarde, na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VIPway e demais plataformas de streaming. 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque, seja no dial, seja também no aplicativo da Rádio Santos FM.